Estou aqui com o Ricardo Borgatti, ele é especialista e conselheiro nesse tema da transformação das indústrias pelo Lean. Lean Transformation, Lean Manufacturing são termos que ele é especialista, muita gente nem nunca ouviu falar. A gente vai ter nesse papo aqui a oportunidade de ter um entendimento de como que você consegue, através de metodologias e processos, fazer grandes transformações na indústria, não necessariamente com a implementação de novas tecnologias computacionais, mas de modelos e processos. Mas a gente também discute um pouco sobre as metodologias integradas com ferramentas, dados, como isso tudo também ajuda na tomada de decisão, melhoria de processo. Afinal de contas, a ideia é a gente falar também das inovações que acontecem nesse segmento. Borgatti, obrigado pela oportunidade da gente se falar aqui, da gente trocar um pouco. A gente vive conversando, trocando nos bastidores sobre a indústria, sobre inovação, e a gente vê que a indústria de manufatura, ela, como a gente já falou, né, ela tem dificuldade, às vezes, de implementar por conta de custos, por conta de velocidade, capacitação técnica, mas a gente sabe que o mundo inteiro está passando por mudança e transformação. Uma coisa que ficou claro para mim, acho que fica claro nesse processo, é que a gente não consegue transformar nada se não for transformando as pessoas. E aí a gente sabe que a Borgatti tem exatamente esse olhar, né? Transformar as pessoas para que você consiga implementar processo e seguir com transformações. Bom, te dando espaço aí para se apresentar, conta um pouquinho sobre você, sobre a história aí da Borgatti Consulting. Obrigado pela oportunidade, Rico, de estar aqui, né, batendo um papo com você. E a Borgatti Consulting, né, do qual eu sou sócio fundador, né, ela tem mais de 30 anos de experiência, né, em transformações de modelos de gestão de alta performance. Minha experiência também já como conselheiro em várias empresas, a gente também traz aí a visão de negócio e incorpora, inclusive, esse alinhamento, né, para a verdadeira transformação de visão de negócio, visão financeira, com a transformação Lean Manufacturing, né, nas indústrias. Então, indústria, ela é um aspecto muito interessante, porque existem diferentes segmentos, diferentes níveis já de automação. E transformação de modelo de gestão existe, vamos dizer assim, né? Eu acho que desde que a Toyota entrou, esse processo vem se transformando, vem impactando em modelos mentais, em modelos em processos, a forma de indicadores, forma de medir. E mesmo assim, você vê, nós estamos falando de Toyota, numa influência que vem desde os anos 80, 90, começa a ter um grande espaço aí nos anos 2000, e questões ligadas ainda à decisão financeira, como Lean Account, né, que envolve modelos de decisão que se afasta um pouquinho do tradicional, dos relatórios contábeis. Ela já foi e voltou. O primeiro livro foi de 87, depois tivemos aí vários livros, somente nos anos 2005, 2007, isso se afastou e agora está voltando com força total. Então, a inércia dentro da indústria ela é um pouco maior. Não tem como ela fugir dessa onda que nós estamos tendo, né, de digitalização, de soluções de informação para tomada de decisão ligadas aí à inteligência artificial e outros recursos que a gente tem. O que muda o que pode ser feito na indústria do ponto de vista ali, a área de serviços, marketing, comercial, isso é incorporado cada vez mais depressa, né? Robôs aí direto para análise, ajuda de relatórios, elaboração, isso aí tudo. Mas na indústria você começa a ter diferentes impactos. Então, dependendo do estágio, dependendo da qualificação de mão de obra, dependendo do grau de automação, porque indústrias que têm muito capital investido e muitas vezes atualizado tecnologicamente, entre aspas, né, ali se investiu muito. Então, essa transformação, apesar de ter uma aceitação tecnológica, uma transformação ela pode necessitar, vamos dizer assim, de às vezes grandes investimentos. Se ela já está apta para IoT, né? Hoje a IoT se fala muito, ela é realmente um elemento de transformação, integração e de rapidez, inclusive para a tomada de decisão. Então tem muito que você já incorpora, alguns vêm incorporado, mas não tem um modelo de gestão adequado. E tem empresas que estão se especializando em utilizar ali a fonte da informação para uma tomada de decisão, né? E aí tem que tomar cuidado, porque se você não tiver os indicadores certos, não estiver entendendo como é que isso está lidando de maneira em fluxo, onde é o gargalo, porque senão você vai forçar melhorias fora do gargalo, vai forçar a iniciativa, vai ter esforço sem retorno.
Então, assim, a informatização, ela não tem como fugir de uma questão prévia da modelização do fluxo das tomadas de decisões, enfim, dos parâmetros no qual você quer utilizar para gerir o seu processo. Isso é muito interessante, porque a gente vê, eu estou dentro do ecossistema de inovação há anos, né? A gente vive se encontrando por lá, você tem startup que você é sócio e usa a metodologia do seu processo de gestão, de melhoria de processos produtivos, etc. E o que a gente vê muito quando a gente fala de IoT, agora inteligência artificial, é muito um olhar que, no fim, me parece muito superficial, entendendo o que a Borgatti faz, é exatamente o que você disse. O que adianta você? Tudo bem, eu consigo fazer com a IoT uma manutenção preventiva do equipamento, evitando que ele quebre e tenha um prejuízo maior lá na frente, porque aí você faz programado e se monitora sob demanda. Fora a manutenção programada, que já acontece em início de ano nas indústrias e tal. Mas aí vem uma questão interessante, que é de que adianta você trazer tanta tecnologia para olhar pontualmente questões mecânicas e operacionais de equipamentos se você não tem processo bem desenhado para aí sim você trazer grandes transformações na indústria, né? Eu sei de casos seus de dobrar a produtividade de grandes indústrias, uma das maiores da América Latina na indústria farma, e mudando processo, né? Sim, é claro que a informação certa, no momento certo, ela vai alavancar melhores decisões, vai possibilitar, né, dar suporte gerencial para poder, o que a gente fala assim, achar atuando corretamente nos pontos de alavancagem, você passa a ter resultados de negócio significativos. Infelizmente, a falta de visão de fluxo, o entendimento de como essas coisas se sincronizam, né, desde o planejamento do estoque, materiais e o próprio fluxo produtivo, seus gargalos, essa sincronização requer uma modelagem, um entendimento prévio. Isso entendido, aí sim, você consegue sim, tanto é que a gente faz isso, a gente mapeia todo o fluxo, bota sensores em todos os fluxos, através dessa startup, né, que nos dá apoio, e isso permite, né, você identificar ali problemas online, desempenhos online e, obviamente, os pontos de alavancagem que vão poder gerar resultados de melhor margem para o negócio. E aí é interessante, porque sim, aí você tem evoluções. Essa parte de manutenção, por exemplo, ela evoluiu primeiro, né? E ela é bem interessante mesmo, essa aumento de robustez, confiabilidade dos equipamentos, né? Mas a parte de gestão, propriamente dita, de monitoramento ligado à produtividade, né? Ligado ao uso adequado da capacidade instalada, isso ainda está num processo que poucas empresas estão ainda evoluindo. Tem muita tentativa e erro, algumas pessoas sem um modelo de gestão adequado e com a visão, às vezes, pontual, tecnicista, que não vai gerar, necessariamente, um resultado para o negócio. Então, você sincronizar essas coisas é muito importante. E tem evolução nesse sentido, né? Porque isso não é só apenas para a indústria, serve para serviço, e mesmo na indústria, dependendo da indústria, o IoT não resolve, né? Às vezes, hoje, nós já estamos evoluindo para soluções em câmeras, né? De vision, né? Onde é que você monitora ali tamanhos, condição de qualidade, performance. Falhas de produção. E até serviços mesmo, dentro de oficinas, de ocupação, de elevadores. Ou seja, hoje um recurso para você dar suporte ao gestor, para identificar ali onde o desempenho, né? Por algum motivo, né? Porque as pessoas não erram ou não falham ou estão ausentes por desejo, né? É o sistema, é o processo. Então, como é que a gente ajuda a identificar as oportunidades de melhoria de processo? Então, os recursos estão avançando bastante nesse sentido. Mas, como eu falei, né, é sempre importante ter uma visão prévia de fluxo sincronizado ao longo da cadeia, voltado para a demanda. Então, esse é um elemento que o pessoal está se encantando com tecnologia, que é muito bom, né? E, como eu falei, na indústria tem indústrias e indústrias, então as soluções são diferentes. Dependendo da intensidade de mão de obra, às vezes você consegue, no primeiro momento, mesmo sem passar por um recurso tecnológico, já aumentar significativamente a produtividade, já com ou câmeras, ou com até mesmo a IoT ali na saída da montagem, etc. Então você já consegue contribuir. E isso é interessante, porque assim, eu sou um cara que eu mexo com mudança há muitos anos, né? Sim. Eu sou um provocador de mudança, nós somos uma consultoria de alta performance, sou um pesquisador, né? A gente vem trazendo coisas, às vezes, até inovadoras, a gente vem criando soluções. Mas eu também sou aquele que defende o equilíbrio, né? Eu vejo muitas
muitas empresas querendo alcançar patamares mais altos, pulando degrau, né? Vai se machucar, né? Vai se machucar. Existem alguns degraus que vão gerar resultado. Existem alguns progressos que já ali, a olhos vistos, que já vão gerar maior produtividade, menos perdas de qualidade, menor lead time, né? Resposta junto com o cliente. Até pelo aprendizado daquela etapa, né? Se você pula uma etapa, o aprendizado daquilo não existiu. E nem sempre as soluções tecnológicas vêm incorporado o que há de melhor em solução de gestão, né? Porque às vezes essa empresa startup temos a alegria de trabalhar em conjunto, e até mesmo porque o CEO dele é um engenheiro, né? Então ele tem essa vocação de buscar um entendimento profundo, né, do modelo de gestão. E a nossa experiência ao longo dos anos disso vai sendo transferida para achar a melhor solução que se adapte melhor às empresas, já com um modelo. Às vezes algumas empresas ainda têm modelos, vamos dizer assim, que não são os demais de maior alta performance, o que permitiria. Mas só de você monitorar, identificar, acompanhar, medir, ela já gera um ganho. Então todas vão gerar ganhos. Mas a preocupação nossa é sempre contribuir para achar os pontos de alavancagem para gerar ganhos significativos. E aí só mesmo aquelas que já incorporam, né, uma discussão maior, né, de premissas, de como é a dinâmica do sistema integrado de uma indústria, né, desde a sua demanda, o seu planejamento ali de vendas, o S&OP, integrado com a gestão de estoque, e o S&OP não para programar a fábrica, e sim para avaliar se as estratégias para lidar com a demanda, a variação e o estoque, né, se elas estão adequadas. Então, eu diria que há, sim, discussões prévias sobre uma modelagem de gestão de fluxo, de parametrização de estoque, de uso de sistema puxado versus empurrado. Então, há algumas discussões prévias, né? E, ao mesmo tempo, a tecnologia ela vai contribuir. Mas não adianta você tomar soluções mais rápidas que não sejam as melhores, não vão contribuir. Você só está rapidamente fazendo mais do que não precisa ser feito. E às vezes você vai estar forçando uma transformação sem as pessoas estar preparadas, quer dizer, lá na frente o tombo pode ser bem maior, né? E assim, não foi nenhuma, nem duas, nem três ao longo da vivência que a gente tem, né? Apesar de cada momento a gente fala da história, ela tem uma oferta, né, de solução diferenciada. Mas, assim, considerando uma visão de longo prazo, mudanças sempre houveram, aumentos de tecnologia sempre houveram, e o que eu vejo é que, muitas vezes, o encanto, né, de aquisição de equipamentos ou tecnologias pode não gerar o resultado para o negócio se não houver uma visão mais integrada, né, de mercado, produto, planejamento de estoque, e às vezes, porque o recurso, às vezes, trabalha mais de um produto. Isso é complicado, porque esses recursos não são dedicados. À medida que você tem mais de um produto passando por, né, mesmos recursos, você tem mais complexidade em termos de setup, em termos de, eu diria, de tamanhos de lote. E essas discussões, elas, se não tiverem moldadas por um embasamento, né, de linha count, por exemplo, você vai cair no tradicional, buscando lotes cada vez maiores, mais capital de giro, né, você está querendo fazer menos setup, sendo que se você tem mais portfólio, você teria que fazer mais setup. O que você tem é diminuir o tempo médio de setup. A indústria ela fica buscando esses formatos, né, de como é que ela pode melhorar processo, otimizar processo. Eu lembro, por exemplo, da grande transformação que aconteceu década de 90 com o Just in Time. A Fiat mesmo, em volta dela, ela montou todo um ecossistema, né? Então, em volta tinha aí Osmo Max, Marelli, Comal, e tudo em volta para facilitar essa produção, entrega just in time, redução do estoque armazenado na estrutura, a produção então de todos era sincronizada. E esse assunto morreu, e hoje com certeza tem novas discussões, né? Não, ele não só morreu, como ele na realidade, não é que morreu, ele quase assassinou algumas empresas por um entendimento superficial, que eu falei, né? Essa empolgação, e às vezes não há um aprofundamento, e era associado a estoque zero, né? Essa questão. Que isso, eu me lembro, a Nike também teve problemas até na cadeia, por causa dessa filosofia implementada sem o conhecimento profundo. Nunca foi estoque zero. Até mesmo porque se você tem uma linha de, vamos pegar dentro uma linha de produção, não vou falar da cadeia que é mais complicado, mas uma linha de produção, se você for manter estoque zero, toda vez que começar, até você encher a linha, você está aumentando o lead time, você vai estar perdendo capacidade. Então isso é muito além
do que o entendimento supérfluo. É claro que é a otimização de estoque, é claro que é buscar resposta rápida, mas num ambiente complexo, com multiprodutos, isso requer conhecimento de teoria das filas, isso requer saber lidar com fluxo de mix. São questões que na época eram pouco entendidas. Então, o Just-in-Time, como essência dos seus entendimentos iniciais, ele nunca foi sustentável, né? Porque o pessoal associava isso a estoque zero, isso é uma bobagem do tamanho. Até porque se você tem concorrentes e você tem tempo de resposta. Então, o estoque sempre foi importante, por quê? Para que serve o estoque? Para absorver variação, seja do lado da demanda, seja do lado da oferta. O que o Lean faz, acima de tudo, é tentar diminuir as causas dessas variações para que haja um mínimo de estoque com um mínimo de capital investido e o melhor tempo de resposta para o cliente. Mas esse entendimento demorou, acho que 15, 20 anos. E como você falou, né, o processo Toyota entra na década de 80 e 90 estão trazendo... 80 ele passa a ser conhecido, 70, principalmente 80 ele passa a ser conhecido, né? Começa a ser implementado. Assusta os Estados Unidos porque ele entrou no mercado dos Estados Unidos. Ele começou a ser desenvolvido nos anos 50. Mas nos 70, 80 é que os Estados Unidos se assusta com a entrada ali desde carros, ar-condicionado, uma série de equipamentos que começa a tomar o mercado. Então eles se assustam, né? Sim. Porque é um preço melhor, qualidade mais estável, coisas que eram pouco discutido, né? A qualidade, porque o mercado era comprador. Só que começaram a perceber que, né, em vez de eu comprar um carro que dá muito defeito, eu compro um que dá menos defeito e mais barato. Claro. Então, isso tudo passou a ser. Tanto é que o primeiro movimento foi o movimento da qualidade total, né, que era zero defeito. Aí veio o Just-in-Time com essa questão da gestão otimizada ali de tempo de resposta e estoque. Mas não foi a preocupação maior, e o pessoal acelerou para esse entendimento e, como diz lá em Minas, trupicou, porque não havia embasamento ainda. Só foi depois quando o MIT entrou na brincadeira no ano 2000, né? Então a máquina mudou o mundo, começou a ter uma série de novos entendimentos, e isso se juntou aí com teoria das filas, e você passa a ter o conhecimento de algumas leis das operações industriais, né, de lei de Little, lei de Kingman, que você começa a ter um entendimento da dinâmica melhor. Então, assim, o pessoal entusiasmou demais, né, e houve um pouco de precipitação e generalização das soluções. Era um pouco uma experimentação, né? Estava tudo em transformação e uma coisa que eu percebo... E pseudo-entendimento, né? Sim, raso, né? Uma coisa que eu percebo é assim como na transformação digital, impulsionada agora, principalmente na pandemia, e esse processo que passa pela digitalização, pela implementação de áreas de inovação nos negócios, o olhar para que essas transformações aconteçam e você consiga realmente ter impacto, está nessa visão holística e integração de todas as áreas. E eu vejo que o seu modelo ele tem muito esse olhar, né? Então eu entendo assim, você acaba sendo um transformador dentro das empresas. Não estou falando de transformação digital, mas de transformação de processos, de metodologia e, inevitavelmente, inovação, porque a inovação não é essencialmente computacional, né? O jeito que você atende um cliente, colocando gente para conversar de novo num mundo onde está tudo cheio de bot e inteligência artificial é uma inovação no final da história, né? Sim, a roda é uma inovação. E inovar é transformar, é você trazer, eu costumo dizer que inovação é a busca do diferencial competitivo, né? Perfeito. E você está nesse papel. Então, quer dizer, acaba que o seu negócio é um negócio de inovação, porque você traz esse diferencial competitivo. Você traz esse diferencial operacional que permite, através de maior rentabilidade, capacidade produtiva, que ele invista em outras frentes, traga produtos novos, invista na inovação conhecida da inovação de marketing, por exemplo. Mas todo mundo tem que se falar, né? Eu vejo que você acaba conversando e atuando em todas as áreas da empresa. E não apenas isso, mas a gente vai identificando que a gente tem indicadores perniciosos, né? Tem avaliações. Então, assim, vamos pegar o caso da inteligência artificial. Dependendo se você usar ela com um olhar isolado, ela vai analisar o indicador com o aprendizado que você deu a ela, né? Ou no limite de conhecimento que ela possa buscar. Agora, à medida que a complexidade, a dinâmica do sistema, a interação, você vai se aprofundando para um modelo de gestão mais integrado, você começa a perceber que você vai ensinar ela o quê? Né? A solução departamental, uma solução de negócio, uma solução de fluxo. Então é isso que eu falo. O pessoal está um pouco exagerando na expectativa, mas tem que lembrar que ela ajuda muito.
ela analisa dados e acha, inclusive, padrões bem interessantes. Mas esses padrões, esses dados, há um certo viés nas pressupostos de como você acredita que vai funcionar para você falar se ela está certa ou errada. E dependendo, você vai perpetuar alguns erros em termos de impacto do negócio. Até porque ela não está criando nada novo, ela está usando uma base de conhecimento de informação existente para trazer insights e sugestão. Mas aquela capacidade de falar assim, olha, vamos fazer uma coisa de um jeito que ninguém nunca fez, não vai vir, porque ela está usando base de dados, conhecimento existente. E às vezes a solução técnica ela tá limitada a uma área, né, onde o pessoal de IT está trazendo a solução. E às vezes a solução requer uma discussão com outras áreas, né, com o que tange, por exemplo, fluxo de materiais. Você tem a questão financeira, você tem a questão de atendimento, nível de serviço do cliente, você tem a questão de necessidade de capital de giro. Então, essas questões não são tão simples como o pessoal imagina para você achar que um treinamento em função de um recorte, né, para achar melhores soluções ali no processo, ou até mesmo no fluxo isoladamente, é a melhor solução para o negócio. Então, é isso que ainda há de evoluir. Eu acho que existem oportunidades muito grandes de discussões e aprendizado ainda de modelo de negócio para que a gente possa estar orientando. Então, esse cuidado de orientar soluções para o desenvolvimento de AI, elas são fundamentais para a gente poder ter mais rápido, melhor entendimento, simultâneo, até porque tem várias coisas acontecendo dentro da fábrica simultaneamente. Mas treinar ela para identificar o que. É isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Com que parâmetros e qual impacto que a gente quer. É local ou é no negócio? É local ou é no fluxo? Ele é voltado para volume ou é voltado para maior margem de contribuição? Então, é muito cuidado, porque a gente ainda comete erros de tomar decisão de premissas ligados a conceito de margem bruta versus margem de contribuição, custo variável ou rateio. Então, essas questões que estão ali, às vezes, congeladas, partindo delas para definir o que é melhor, pode ser um perigo, porque são elas, essas premissas têm que ser questionadas. Se você usa indicadores que não são indicadores que levam para uma decisão coerente e você instruir a inteligência a usar esses indicadores, você vai ter o resultado. Exatamente. Aí o pessoal fala assim, mas isso aí todo mundo usa. Olha, se você repete um erro 1 milhão de vezes, ele não se torna correta a resposta só porque ele é errado. Continua errado, só que todo mundo faz. Exato. Aquele, né, o efeito da banda. Todo mundo está fazendo, quem faz um pouco melhor se dá bem. E muitas vezes as pessoas não questionam aquilo que está sendo feito, né? Tem uma história interessante que fala que uma menina ela foi cozinhar um pão e foi aprendendo com a mãe como fazia isso, né? Mãe, me ensina e tal. E a mãe falou, então você vai pegar a massa, enrola, corta as pontas, coloca na forma e põe no forno. Não, por que corta as pontas? Não, porque senão vai dar errado. Mas não faz sentido, é a mesma massa, vai colocar no forno. Não, se não fizer assim não vai dar certo. E aí não, ela foi questionar, vó, por que faz assim? Não, minha filha, é porque lá na roça, quando a gente fazia, o fogão era menor, a forma era menor, a quantidade da massa sobrava, a gente tinha que tirar as pontas para caber. E tem isso, né? As pessoas repetem sem questionar muitas vezes padrões achando que é porque é e pronto, né? Ainda mais quando eles encontram argumentações e sustentações, vamos dizer assim, regulamentadas. É o caso da contabilidade tradicional para gerar determinados relatórios e indicadores. O pessoal se pega nisso, né? Mas isso foi virada do século XIX, século XX, gente. Foi oficializado nos Estados Unidos em 1930. Era para um modelo, né, onde é que você tinha um contexto e o pessoal continua tomando decisão nesses critérios de rateio para avaliar. Eu vejo que nós vamos lançar um livro em breve, né, Lean Accounting, né, alinhando finanças e operações industriais, para ver se a gente consegue contribuir com a evolução da visão mais sistêmica, porque dependendo da melhoria que a gente faz devido aos critérios de rateio, isso é engraçadíssimo, né? A gente otimiza ali o fluxo de trabalho, faz com menos recurso, né? E o pessoal fala que a gente aumentou o custo do produto. Falou, não tem lógica. Se eu tirei recurso, como é que eu aumentei o custo? Mas é por causa do critério de rateio, ele consegue criar essas distorções. Então, é o que eu falo, o cuidado, às vezes, não é em discutir na tratativa dos dados, né, para te gerar informação mais rápido, as premissas que estão por trás disso. Sim. E essas premissas, elas se repetem, ainda mais na base de dados que existe e que é tradicionalmente utilizada. Ele é probabilístico, ele vai buscar o que... Então, você tem que ensinar a inteligência artificial, mas ensinar o em que.
né? Se for no tradicional, você está induzido a cometer os vieses que já ocorrem já há muitos anos. O que comprova o que a gente sempre fala, né? Que a inteligência artificial é ferramenta. É isso aí. Né? E como toda ferramenta, ela é utilizada e toda a definição de papel daquela ferramenta é definida por nós, né? Vai chegar um momento, né? Eu não tenho dúvida, no futuro, não sei o quão próximo, que ela vai estar buscando também não só leitura, mas vai estar vendo e aprendendo com podcasts como esses. Aí ela vai entrar no meu site, vai fazer pergunta e provavelmente ela vai conseguir contribuir com soluções melhores. Mas isso ainda não chegou lá. Ainda não. Mas ela é um caminho. A partir do momento que ela começa a entrar no limite do conhecimento, ou em discussões com especialistas maiores e ter acesso a isso, ela começar a ver podcasts como esse, ela vai falar, mas do que ele está falando, né? E obviamente, deixa eu ver o livro que ele citou ali. Aí ela começa, obviamente, a ter saltos maiores e integrar melhor esses conhecimentos que uma indústria tem de uma dinâmica, né, de finanças, supply, marketing, comercial, finanças, que não é tão simples. Hoje a gente não tem, são poucos, que é um desafio muito grande, né? Você tomou uma decisão integrando todas essas visões com uma certa análise crítica e tentando evitar viés. Hoje a gente tem executivos muito poucos que conseguem, né, discutir nesse nível, né? Porque é normal, a carreira deles toda veio às vezes numa área de especialização no qual não houve tempo e nem curiosidade intelectual para discussões ou interface com outras áreas. Então, você imagina, se nós temos essa limitação aí no que tange a história das decisões que estão aí na rede, e são poucos os casos que discutem, poucos não, cada vez mais, mas comparado com o tradicional, né? Você vê que ainda a inteligência artificial teria que já ir muito além, ela teria que ter um espírito de curiosidade intelectual, filosófico, que falou assim, não, deixa eu escutar coisas diferentes e pensar sobre isso, consultar as pessoas, né? Eu acho que ela vai chegar lá, né? Só acho que ainda não está nisso. Ainda não. A gente vê essa transformação acelerada, mas eu entendo como qualquer coisa nova que surge. Uma vez alguém comentou assim, isso é como um bebê, a gente não sabe o que ele vai ser quando crescer ainda, né? Eu acho que nós estamos nesse caminho. Para a gente encerrar aqui, numa mensagem sua, a indústria hoje que busca a transformação, uma inovação, se diferenciar do mercado, do seu ponto de vista, o que ela tinha que buscar? Olha, primeiramente ela tem que identificar oportunidades já clássicas, né? Porque o pessoal às vezes quer saltar achando que a tecnologia vai resolver. Eu vejo o pessoal às vezes buscando modernizar com novos ERPs, né, softwares integrados. As premissas que estão por trás deles às vezes não estão tão atualizadas assim, né? Elas só são consolidadas, mas necessariamente não são as melhores. Então não vai ser em softwares que vão inicialmente dar a melhor, não é se adequando aos softwares que estão de mercado, porque senão você vai ser mais um entre os outros fazendo a mesma coisa. É sim utilizar softwares que permitam você desenvolver ou apoiar modelos de gestão que estão mais avançados. Então, o primeiro passo existem oportunidades básicas dentro da sua indústria, de toda a indústria. Essas você não pode deixar de atuar já. Não tenta achar um software para resolver isso. Basta ser aí que a gente fala no Gemba, né? Vira a bunda da cadeira, pega 2 especialistas focados, né? Chama aí um especialista e vai rodar a sua fábrica, você vai achar muitas oportunidades. E aí já pode atuar. Paralelamente, começa a discutir modelos de gestão. Essa maneira como a gente programa, a maneira como os indicadores estão certos, o que está se falando sobre isso? A partir daí, então, como é que a gente pode integrar tecnologias? Algumas tecnologias podem ser integradas de imediato, que estão ligadas a medições, né? Que é o que a gente falou, IoT, soluções de câmeras, de visão, de vídeo. Essas já vão te dar informação. Agora, cuidado é o que fazer com elas. Automatizar processo, robotizar, isso tudo já dá para implementar. Já dá, desde que com a visão integrada, e monitorar o desempenho, desde que você já venha para utilizar adequadamente a informação, com essa visão de fluxo também integrado, né? Gestão de materiais integrados, essa visão mais ampliada e com indicadores corretos que alinhem somente finanças e resultados operacionais. Então, assim, existem oportunidades, não fica pensando só em coisa grande.
Né? Dentro da fábrica tem, traga especialistas, traga pessoal, principalmente esse embasamento atual, né, que a gente chama de do Lean Demanda Driven, que é a metodologia nossa da Borgatti Consult, já tem, já vai trazer para você oportunidades do chão de fábrica e de alinhamento. Discuta o modelo de gestão, de planejamento de materiais, da sua produção, de estoques, né, suas necessidades de capital de giro, indicadores. A partir daí, então, utilize os dados para te direcionar. E assim você vai integrando cada vez mais automação dentro de um modelo que vai evoluir com você, mas já superando, vamos dizer assim, fragilidades que você convive com elas e já está querendo dar um salto. Que eu falei, cuidado, porque às vezes para você subir a escada, você vai tentar pular, às vezes não dá certo, machucar. Não. Algumas vezes pode até dar, mas na minha experiência são poucos os casos. Conclusão, você tem que ter um entendimento muito claro do que você tem, da realidade do seu negócio, mapeado, né? E por isso integrar essas áreas todas, como vocês fazem, entender e ter os dados. Inclusive do seu pessoal. Você vai trocar todo mundo por engenheiro? Você acha que vai acontecer? Isso não vai, dependendo. Você tem um processo aí de adequação e transformação e até de treinamento e qualificação. Você também não vai achar no mercado. Processos errados não vão ser melhorados com tecnologia nova. Né? Exatamente. E pessoas não qualificadas não vão se transformar em excelente da noite para o dia e o mercado não oferece. Exato. Então você vai ter que integrar esse processo evolutivo, né, considerando assim, transformação de pessoas e processos e com a visão do futuro. Tem que ter visão do futuro, mas tem que ter pé no presente. É isso aí. Bom, obrigado pelo papo. É sempre uma troca enorme essas nossas interações. E que bom a gente poder compartilhar isso com o público, quem estiver também nos acompanhando por aqui. Acompanhem, conheçam, nós vamos compartilhar o contato aí da Borgatti Consulting, os seus canais, rede social, obrigado, etc. Agradeço mais uma vez, agradeço a parceria, né, e a gente aprende muito um com o outro aí. Até!